Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui interessante sobre divórcio, né? É até um tema sugerido por vocês, como toda quarta-feira, né? Nosso compromisso aqui de fazer um tema específico. O desembargador Mauri já está conosco aqui para a gente fazer um debate bem interessante hoje. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos, uma grande satisfação estar novamente com vocês nesta quarta-feira pela manhã. E hoje vamos tentar ver aí, né, a ação de divórcio, bastante, bastante polêmica na jurisprudência, alguns detalhes. Mas é uma grande satisfação estar com todos nessa manhã. Para começar, né? Para o divórcio hoje em dia, é necessário ação de separação judicial ou pode ser direto? Ou seja, para que a pessoa faça o divórcio, ela precisa passar pela separação judicial ou já pode ir o divórcio direto? Como é que funciona isso? A lei do divórcio, ou o divórcio no Brasil, para aqueles que gostam de história, é bastante bom a leitura, boa, né, a leitura. O divórcio no Brasil só começou a ser admitido em determinada situação a partir de 1977, com a Lei 6.515. E a evolução disso, antigamente, quando eu era juiz na primeira instância, nas comarcas do interior, lá havia primeiro, não se falava do divórcio, apenas a separação judicial. E me lembro que na separação judicial era obrigatório a culpa de um dos cônjuges. Teria que ter um tempo para ingressar com a ação de divórcio, inicialmente era 3 anos, se eu não me engano, depois baixou para 2 anos, e não existia o divórcio, só a separação judicial. E ainda era um custo conseguir. O juiz, na audiência, teria que convencer as partes para se reconciliarem. Era um processo bastante sofrível para as partes. Foi evoluindo, evoluindo, apareceu o divórcio. Mas o divórcio foi admitido após a separação. Então, o casal teria que se separar judicialmente, ou havia uma possibilidade de uma separação de fato. Parece que no início eram 5 anos de separação de fato, para depois se converter ao divórcio. Isso vem evoluindo muito tempo, depois baixou o prazo para a conversão e, atualmente, a Constituição Federal prevê a possibilidade do divórcio direto para romper o vínculo. Essa discussão hoje é bastante da doutrina e jurisprudência, se ainda hoje é possível o divórcio, porque a Constituição Federal não fala mais sobre a separação, desculpe. A Constituição hoje federal não fala mais sobre a separação. A questão hoje discutível na doutrina e na jurisprudência é se é possível hoje a separação judicial. A Constituição não prevê essa possibilidade. Hoje é possível você ingressar diretamente com ação de divórcio, não é necessário mais prazo, não é necessário mais motivo, não há números. Eu posso entrar com quantos divórcios, eu posso me divorciar quantas vezes quiser, sem qualquer motivo. Tá? A separação hoje é discutível. Por quê? O Código Civil vem trazendo ainda a separação judicial ou extrajudicial, né? Então, para muitos doutrinadores e jurisprudência, não é mais possível a separação judicial, porque ela não consta mais das normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, em decisão que ainda não foi publicada, acho que em 2 semanas passadas, ele viu a possibilidade de se ingressar apenas com a separação. Por quê? A separação, eu rompo a sociedade conjugal. E o divórcio, eu rompo o vínculo jurídico do casamento. Então, há certas religiões ou há certas pessoas que não querem se divorciar, querem apenas se separarem judicialmente. O Supremo Tribunal Federal afirmou que é possível, sim, eu ingressar com ação apenas de separação. Não pretendo divórcio. Por quê? Porque a lei ordinária, o Código Civil, prevê essa possibilidade. Então, aqueles que não querem se divorciar, apenas se separar,
é possível, divergente na doutrina e na jurisprudência. Vou encontrar que não é possível e grande parte é possível. O julgado agora, semanas atrás, o Supremo disse que é possível sim o divórcio, desculpe, a separação judicial. Então, hoje, se eu pretendo me divorciar, eu não preciso mais da separação judicial. Eu posso ingressar direto, judicialmente ou extrajudicialmente. Tá? O artigo 733 do CPC prevê lá quando é que pode ser feita a separação extra ou divórcio extrajudicial. Quando não houver menores ou incapazes, tá? E o casal estiver de acordo. Eu posso ir ao cartório judicial, no cartório de notas, desculpe, cartório de notas, e lavar uma escritura de divórcio. E lá eu vou estabelecer todas as condições, inclusive partilha de bens. Não é necessária essa homologação. Eu pego a escritura do divórcio e levo a registro. Não é preciso homologação. Se houver menores ou incapazes, só judicial. Então, hoje, não é mais necessário a separação judicial para depois converter-se em divórcio. Eu posso ingressar diretamente judicial ou extrajudicial com o divórcio. Não é mais necessário, não. O professor Felipe, né? Ele tá até falando, apontando aqui, Amaury, sobre se é possível, né? O divórcio litigioso extrajudicial. Se é possível fazer o divórcio litigioso extrajudicial. É possível ser feito, não é litigioso. É possível ser feito o divórcio consensual extrajudicial. Eu vou ao cartório, se estiver todo mundo de acordo, eu faço o divórcio. Desde que não tenha filhos menores incapazes, ou algum dos cônjuges for incapaz. Não é possível extrajudicial. Ou seja, não é possível fazer o divórcio litigioso extrajudicial. Extrajudicial é só o consensual. Sim, só consensual. A Mônica, de Curitiba, ela pergunta, né? Onde está estabelecido, né, a lei do divórcio? A Lei 6.515/77. Hoje é a Lei 6.515, o Código Civil de 2002, lá do artigo 1571 a 1582, regulamenta toda a questão do casamento, e o Código de Processo Civil, artigo 731 a 734. Essa é a legislação. E a jurisprudência, né? Tem muita coisa de jurisprudência que muitas vezes a legislação não prevê a possibilidade e a jurisprudência abranda essa situação. Amaury, qual que é o erro mais comum do advogado, né, na hora de elaborar a petição inicial? Eu estou vendo vários alunos aqui do teu curso de petição inicial, né? Sei que você debate isso lá também dentro do curso de petição inicial. Qual o erro mais comum do advogado na petição inicial do divórcio? Onde ele mais erra ali? Ele mais erra lá muitas vezes na partilha, na guarda dos filhos, visita dos filhos, tá? E na fundamentação dos fatos lá há um erro. Mas o divórcio judicial é muito simples. O erro maior é a discriminação dos fatos, né? A partilha de bens, a guarda de filhos, a questão de alimentos. Há muitas vezes um engano nessas partes a vários profissionais que atuam na área. A doutora Bianca, de Araçatuba, ela pergunta: é possível a decretação do divórcio sem a partilha de bens? É possível, sim. É possível. Se eu ingressar com pedidos de divórcio e partilhas de bens, é possível homologar o divórcio consensual e prosseguir na partilha de bens. É possível. Hoje, né? O Tadeu, de Goiânia, ele pergunta, Mauri, é possível o divórcio extrajudicial? Quais as condições? Se pode ser feito o divórcio extrajudicial e quais as condições, né, para que o divórcio extrajudicial aconteça em cartório, né? É o Tadeu. Primeiro, a lei exige o seguinte: não tenha filhos menores ou incapazes, ou um dos cônjuges ser incapaz. Se ambos são maiores capazes, não houver herdeiros ou filhos menores incapazes, é possível o divórcio extrajudicial.
Então, vamos recapitular, Mauri, as condições para que o divórcio extrajudicial aconteça. Primeiro, não ser litigioso, né? Sim. Segundo, não ter filhos menores incapazes, ou um dos cônjuges for incapaz. É o artigo 733, lá do CPC, ele vem falando aqui, ó, 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção da consensual da união estável, não havendo nascituros, ou a mulher estando grávida também, não pode ser feito. A união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escrituras públicas. A doutora Kátia Bonfante fez uma pergunta até interessante, né? Existe um projeto de lei, agora não sei se já foi aprovado ou não, dessa questão da violência doméstica, né? O negócio do divórcio automático, né? A Kátia faz a seguinte pergunta: sobre o divórcio direto no caso de violência, esse divórcio é requerido já em tutela? Como requerer? Você requer a separação, você requer a separação de corpos. Mas o divórcio, ele tem um procedimento especial, tá? Quando eu requeiro o divórcio, procedimento especial, o juiz não manda citar direto o réu para apresentar contestação. Ele marca uma audiência de conciliação ou mediação. O réu comparecerá a esta audiência e dali, não havendo acordo entre as partes, prossegue aí no procedimento comum do Código de Processo Civil. O que se pode pedir ali hoje, né? É uma separação de corpos para ver o rompimento das obrigações dos cônjuges ali. Mas o divórcio ainda é uma expectativa, há um projeto de lei discutindo essa, mas hoje, na atual legislação, não é possível, não. O Felipe ele fala: se sou casado com uma pessoa que posteriormente é declarada incapaz, como fazer para me divorciar dela? A citação é dirigida a quem? O que o desembargador entende sobre? O juiz nomeia um curador a esta incapaz e o curador será citado e representará o cônjuge na ação de separação. E o Ministério Público atuará no processo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Carlos de Salvador. Qual o procedimento para ação de divórcio? O procedimento é o especial, mas o especial vai até a audiência de conciliação e mediação. O réu será, o código fala, será citado, mas, na verdade, nos termos jurídicos corretos, o código será intimado para comparecer à audiência. Na audiência de conciliação e mediação, não havendo acordo, inicia-se prazo para que o réu apresente a contestação no prazo de 15 dias. Procedimento comum. O réu apresentar a contestação, o autor vai se manifestar sobre a contestação, vai haver especificação de provas, audiência de instrução e a decretação do divórcio. Esse é o procedimento. Apesar que hoje não mais necessita de motivos para o divórcio. Tá? Antigamente tinha lá, chegou a falar, não havia incompatibilidade de gênios. Antigamente não eram motivos para a separação. Hoje não, basta dizer, não quero mais conviver, não quero mais casamento. É o suficiente. A não ser que eu queira que seja declarado, que a parte queira que haja um culpado, decretação de um culpado no divórcio. Mas, na prática, essa culpa hoje representa muito pouco, porque antigamente o culpado, na separação ou no divórcio, ele perdia o direito ao nome, perdia o direito à guarda dos filhos. Hoje isso aí é irrelevante, essa culpa para a guarda dos filhos, para a perda do nome. A jurisprudência abrandou bem essa situação. O Vitor, alguns contratos imobiliários requerem a averbação do divórcio. Se houver consenso quanto ao fim do casamento, mas litígio quanto à guarda e bens, é possível obter a averbação ou algum documento substituto? Alguns contratos imobiliários requerem a averbação do divórcio. Se houver consenso quanto
o fim do casamento, mas litígio quanto à guarda e bens, é possível obter a verbação ou algum documento substituto? O Eu, Vitor. eu posso pedir ao juiz na ação de divórcio que homologue o divórcio consensual e que prossiga o feito com relação à guarda, alimentos e partilha. Eu posso pedir ao juiz. Se tem filhos menores que guarda, não pode ser feito essa judicial. Então, na ação judicial, eu posso pedir ao juiz, se houver consenso entre as partes, nessa audiência de conciliação que o juiz realiza, eu posso requerer ali a homologação do divórcio e prosseguir, que eu não há acordo, quanto partilha de bens, guarda de filhos e alimentos. Pode ser feito. A Josirene, qual a diferença entre divórcio impositivo, litigioso e unilateral? Essas são classificações do divórcio, né? Classificações do divórcio. Eu acho que apenas a nível de doutrina, o divórcio, eu, sinceramente, não sei discriminar essas questões da doutrina na nominação dessas situações de divórcio. A Raila, para fazer o divórcio judicial litigioso com menores envolvidos e pedido de guarda compartilhada, deve ser feito em petição separada ou pode ser feito na mesma ação? Para fazer o divórcio judicial litigioso com menores envolvidos e pedido de guarda compartilhada, deve ser feito em petição separada ou pode ser feito na mesma ação? A Raila Ohana. Pode ser feito na mesma petição inicial. Acumulação de pedidos pode ser feito na mesma petição inicial. O Paulo Rossi, no caso do juiz não deferir a separação de corpos, como prossegue a ação de divórcio? Isso no caso de violência, né? No caso de violência doméstica, caso o juiz não defira a separação de corpos, como prossegue a ação de divórcio? A ação de divórcio prossegue normal e eu devo agravar de instrumento dessa decisão do juiz. Se eu pretendo que haja decretação da separação de corpos, em que o juiz indefere, eu devo ingressar com a ação com o recurso de agravo de instrumento. O José Carlos faz a seguinte pergunta: posso cumular o pedido de divórcio com guarda, alimentos, regulamentação de visita e partilha de bens, ou seja, fazer tudo na mesma petição? Pode ser feito, cumulação de pedidos na petição inicial. A Mônica Ribeiro, desembargador, estou com uma dissolução de união estável. A autora está sendo ré em diversos processos judiciais em virtude de um carro que está em nome da autora. Cabe pedido liminar? Vou repetir a pergunta. Estou com um caso de dissolução de união estável. A autora está sendo ré em diversos processos judiciais em virtude de um carro que está em nome da autora. Cabe algum pedido liminar? Eu acho que aí pode haver um pedido liminar de separação de corpos também para romper a sociedade aí da união estável. Mas não vejo a interferência nas ações de cobrança quanto à ação de extinção da união estável. O Bruno Carvalho faz a seguinte pergunta: no caso de regime parcial de bens, se um dos cônjuges adquire cotas de empresa limitada, as cotas entram na divisão de bens? Discutível na jurisprudência. Todos os bens que foram adquiridos durante o casamento, no regime da comunhão parcial de bens, entram na partilha de bens. Aí depende da questão do seguinte: se for adquirido com bens reservados, regra geral, entra. O Silas, de Natal, pergunta: é possível um cônjuge, após o divórcio, cobrar aluguel daquele que ficou no imóvel? Separou, a separação, teve o divórcio, um dos cônjuges ficou no imóvel, o outro está perguntando se pode cobrar o aluguel do outro que ficou no imóvel. Essa questão é bastante divergente também. O Supremo Tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele deu uma decisão dizendo o seguinte:
Depende da situação. Se o casal divorciou e foi feita a partilha, e o cônjuge ficou no imóvel que corresponde àquele da partilha, né? Foi feita a partilha e o cônjuge continua morando no imóvel que coube a um outro cônjuge, é possível a cobrança de aluguel. Se não foi feita a partilha, não é possível a cobrança de aluguel. Essa questão é divergente. Se você vai achar jurisprudência que entende que é possível e entende que não é possível. O STJ deu a decisão dizendo que só é possível a cobrança após a partilha dos bens. Deixa eu até achar a decisão aqui. Que eu anotei aqui até para falar sobre isso aqui, ó. Cobrança de aluguéis. É o embargos de declaração no agravo de instrumento do STJ. Embargos de declaração no agravo de instrumento 1.424.011 da Bahia. Vou repetir. Embargos de declaração no agravo de instrumento 1.424.011 da Bahia. Nesta decisão do STJ, que tem se baseado vários juízes, entende o seguinte: depende da situação. Havendo partilha dos bens e o cônjuge permanece no imóvel que coube ao outro cônjuge, é possível a cobrança de aluguel. Se não houve partilha, não é possível a cobrança de aluguel. Mas há jurisprudência divergente a respeito disso. A Renata, de Porto Alegre. Como é o procedimento para o reconhecimento e dissolução da união estável? Como é o procedimento para reconhecimento e dissolução da união estável? A Renata, de Porto Alegre. Hoje é possível o reconhecimento e dissolução extrajudicial. Tá? É possível. Se os companheiros são maiores, capazes e não há filhos menores, é possível o reconhecimento de união estável. O procedimento judicial é o mesmo, é procedimento comum. Tá? Se eu pretendo a extinção, eu primeiro preciso do reconhecimento da existência. Eu não posso entrar com ação de extinção de união estável judicial se ele não estiver sendo reconhecido primeiro. É possível eu acumular pedidos de reconhecimento de união estável e declaração de sua extinção. É possível acumulação. A união estável está prevista lá no artigo 723 do Código Civil. Artigo 1723 do Código Civil. Quais são os requisitos para o reconhecimento da união estável? O Código 723 prevê: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, quais são os requisitos da união estável? Convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Esse é o requisito. Qual é o prazo? Não tem prazo. Tá? Tem que ter 3 anos. Não tem prazo. O Código não estabelece. Tá? Não se configurará a união estável se houver a previsão do artigo 1521. Tá? Questão do artigo 1521. A jurisprudência tem abrandado essa situação. A pessoa é casada, separada de fato. É possível a união estável? A jurisprudência tem abrandado. O Código Civil não admite, não reconhece. A jurisprudência tem abrandado. Também a jurisprudência vem reconhecendo a união homoafetiva. Tem até a pergunta aqui do João, lá do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: é possível casamento e divórcio da união homoafetiva? Se você puder falar um pouquinho, Amaury, como é que funciona isso, né? Como é que se concretiza a união homoafetiva? Como se desfaz essa união?
A união homoafetiva, o Código Civil não prevê. O Código Civil não prevê. O que prevê é a jurisprudência. Há uma decisão no Supremo Tribunal Federal em que duas mulheres se dirigiram ao cartório para, para o casamento. Elas viviam em união estável e já foram direto para fazer o casamento. O cartório negou o registro, foi feita a suscitação de dúvida, judicialmente se negou esse pedido de casamento, da união homoafetiva, e o Supremo, numa decisão, num recurso especial, Supremo Tribunal Federal, num recurso especial, 1.183.378 do Rio Grande do Sul, previu a possibilidade de casamento de pessoas do mesmo sexo. Tá? Vou repetir. O recurso especial 1.183.378 do Rio Grande do Sul previu a possibilidade do casamento de pessoas do mesmo sexo. A partir disso, a jurisprudência dos tribunais tem abrandado a situação dessa decisão do Supremo. O Código não previu a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A jurisprudência tem abrandado, por quê? Porque hoje é reconhecido como uma entidade familiar. A jurisprudência tem que evoluir de acordo com a sociedade. E hoje é reconhecido. Existem várias pessoas... Olha, pessoas do mesmo sexo, havendo casamento, querendo se divorciar, se hoje é possível o casamento, o divórcio se dá da mesma forma, normal. Casamento de lei 6.515 e a situação toda. O reconhecimento de união estável se dá, muitas vezes, no processo judicial por testemunhas, preenchido aqueles requisitos. E a sua extinção, procedimento comum, da mesma forma. É possível judicial? É possível eu fazer uma escritura de reconhecimento e extinção de união estável. É possível, sim, desde que esteja presentes os requisitos legais. O Diogo, lá de Campinas, ele pergunta o seguinte: doutor, em uma dissolução de união estável, deve ser feito o levantamento tanto dos bens adquiridos pelo casal, quanto das dívidas geradas por essa relação? Na mesma forma em que se dá no casamento. Durante a constância da união estável, o regime, se não houver escritura determinando de forma da comunhão parcial de bens, há uma divisão de patrimônio e dívidas durante a convivência em comum. O doutor Igor Lobo: é possível requerer a divisão dos valores recebidos a título de PDV pelo ex-marido quando o recebimento dessas verbas 3 meses após a homologação do divórcio? Se a constituição do crédito foi feita durante o casamento, sim, é possível a partilha. A professora Luana Romani: divórcio com trânsito em julgado. Mulher não saiu do imóvel. É possível a cobrança de aluguel? Se houve a partilha de bens e este bem ficou para o outro cônjuge, sim, é possível, segundo decisão do STJ. Se não houve a partilha, a jurisprudência é divergente, tá? Mas o STJ entende que não é possível se não houve a partilha. A doutora Marisa Lourenço: desembargador, bom dia. Existe possibilidade, numa ação de guarda e alimentos, o contestante reconvir requerendo divórcio e partilha? Existe possibilidade, numa ação de guarda e alimentos, o contestante reconvir requerendo divórcio e partilha? Eu acho. Foi feito um pedido e depois... acho que não é possível a reconvenção. Ele ingressa com ação de divórcio, tá? Ele ingressa com ação de divórcio. No meu modo de pensar, não é possível a reconvenção. Reconvenção é contra-ataque. Reconvenção é contra-ataque. Então, o que eu faço? Eu vou contra-atacar fazendo um outro pedido. O réu pode fazer pedido? Sim, na reconvenção. Mas, neste caso, eu acho que ele deve ingressar com ação autônoma de divórcio, que será distribuído ao mesmo juízo. A Cristiana faz a seguinte pergunta: professor, minha cliente é casada sobre o regime de separação de bens. Ela deverá
provar que ajudou no aumento do patrimônio? A separação de bens, já há um contrato, um pacto antinupcial quando foi feito o casamento. Tá? Precisa haver o pacto antinupcial. Porque qual é o regime legal hoje? Se eu não fizer o pacto, o regime da comunhão parcial de bens. Se eu quiser casar de um outro regime, eu tenho que fazer um pacto antinupcial. E nesse pacto eu vou estabelecer as condições. Hoje, A regra do jogo, a regra do jogo tem que estar no pacto. tem que estar no pacto. Tá? No pacto antinupcial. Hoje é admissível até eu misturar os regimes de casamento. Tá? É possível? Sim, é possível. Mas precisa primeiro ver o pacto antinupcial. O Marques Mantovani. Bom dia, professor. É possível a companheira, união estável, usucapir um terreno do casal? O companheiro sumiu há mais de 20 anos. Aí a situação não é nem união estável. Se ela utilizar o imóvel, tá, para preencher os requisitos da usucapião, é possível sim. Se ela morava com a pessoa em união estável, essa pessoa se desapareceu e ela continuou utilizando o imóvel com ânimos domínio por determinado tempo, é possível? Sim, é possível. A Kátia Bonfante, se uma pessoa ingressar com ação de separação, ela continua em estado civil de casada? O casamento se rompe com o divórcio. Tá? O casamento se rompe com o divórcio. Se ela entrar com ação decretando a separação, ela será separada judicialmente. Tá? O Rafael faz a seguinte pergunta: até que seja transitado em julgado todos os pedidos de separação no litigioso, se durante o processo uma das partes assumir uma união estável com outra pessoa, configure crime de bigamia? Em tese, sim. Em tese. Em tese, sim. A Suene Dourado. Há possibilidade de, na ação de divórcio, já pedir junto a mudança do nome da mãe para o nome de solteira no registro de nascimento dos filhos? Se ela for autora, porque a questão do nome é o seguinte: não há obrigatoriedade de modificação de nome. O nome fica a critério do cônjuge. Se ele quiser modificar o nome, retornar ao nome de solteiro ou solteira, é possível? Sim, mas primeiro precisa ser homologado ou decretado em juízo. Estão perguntando também aqui, Mauri, do seu Instagram. Eu vou pedir para o Matheus e para o Kiyoshi compartilhar aí o Instagram do desembargador Amauri e o meu Instagram também. Até peço para que vocês estiverem acompanhando, se vocês puderem tirar um print aí, me marcar e marcar o desembargador Amauri no Instagram, ajuda para que outras pessoas percebam, né, outras pessoas saibam dessa oportunidade, desse diálogo que nós estamos tendo aqui toda quarta-feira de manhã sobre direito material e direito processual, né? Então, eu estou pedindo aí para o Matheus e para o Kiyoshi compartilhar com vocês o Instagram, o meu Instagram e o Instagram do desembargador Amauri, para que vocês possam seguir e, se possível, né, vocês marquem, né, façam stories de vocês, marquem tanto eu quanto o desembargador Amauri, para que outras pessoas possam saber dessas aulas de quarta-feira, né? No Instagram estou disponibilizando todos os dias material, né? Temas sobre direito processual, direito material, direito civil, né? Diariamente eu estou divulgando lá. Então, até a regra do jogo é conteúdo, né? Tanto no meu quanto no desembargador, no Instagram do desembargador, todo dia tem conteúdo novo para vocês, né? Então, eu peço que vocês sigam, né? Tanto eu quanto o desembargador Amorim no Instagram, e, se possível, nos marquem nessa manhã no stories de vocês, para que outras pessoas possam, né, ter acesso a esse conteúdo, né? Pedir para que vocês também sigam esse canal do YouTube, para que, quando tiver vídeo novo aqui, vocês sejam ligados às aulas e dos vídeos novos. A Kátia Bonfante pergunta o seguinte: se a mulher e o filho ficam morando na casa, cabe algum pedido para que morem sem aluguel, com usufruto do filho, já que não possuem outra casa para morar? Na própria petição pode deixar bem claro isso, né? Que fique no uso. Isso é o seguinte: se o imóvel é de um dos cônjuges antes do casamento, casou com o regime de união parcial de bens, o imóvel é de um dos cônjuges, tudo isso resolve no divórcio. Não é obrigatório
que o proprietário, não é obrigatório que o proprietário faça a doação ou permita isso. Mas tudo Mas se pode resolve sim, no né? divórcio. Mas pode sim ficar em nome de um dos filhos com usufruto para a esposa, com usufruto para o marido, né? Pode ser feito, sim. Isso aí deve ser feito por escritura pública. A Rayane, pode-se acumular pedido de divórcio com o de alimentos? Na mesma petição, pedir divórcio, alimentos? Pode ser feito, pode. É admissível a acumulação de pedido, divórcio, partilha de bens, guarda, é possível no mesmo petição. Antigamente isso aí era divergente, a doutrina não aceitava, a jurisprudência também, vários juízes, porque havia acumulação de procedimentos, havia confusão de procedimentos. Hoje, tranquilo, é admissível sim, acumulação de pedidos. A doutora Iris, em caso de dissolução de união estável, o Estado Civil volta a ser solteiro? Não, né? Nunca alterou o Estado Civil. Tá? Não existe o Estado Civil de companheiro. Ou ele é solteiro, vivendo em união estável. Tá? Extinção da união estável não modifica a situação do Estado Civil. Não existe o Estado Civil de companheiro. Até você falou, até na aula do curso de petição, né, com os alunos do curso, na hora da qualificação das partes, né, existe um erro muito comum aí, né, Amorim? Geralmente se põe lá, companheiro. Essa união estável, não existe essa situação. É solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, na hora de qualificar ali na petição inicial, qualificar lá em união estável? Não existe essa situação. Ele é solteiro, ele é viúvo, ele ou ela, né? O Bruno Carvalho diz o seguinte: no caso em que os pais de um dos cônjuges faz uma doação, sem realizar o ato por escritura, para ajudar o casal na compra do primeiro imóvel, esse valor doado entra na divisão? Vou repetir a pergunta. Doutor Bruno Carvalho. No caso em que os pais de um dos cônjuges fez uma doação sem realizar o ato por escritura, para ajudar o casal na compra do primeiro imóvel, esse valor doado entra na divisão? A grande confusão, eu fui juiz da 4ª Vara de Família em Belo Horizonte há muito tempo. A grande confusão, o casal pretende se casar, os pais deixam construir no imóvel deles. No fundo tem um terreno, aí o casal permite. Quem constrói em imóvel de terceiro perde o bem. Regra do Código Civil, tá? Se essa doação foi feita para um dos cônjuges, foi feita para a filha. O pai e a mãe doaram dinheiro para a filha antes do casamento, para que ela compre o imóvel. O casal comprou o imóvel antes do casamento. Casou sob o regime da comunhão parcial de bens. Esta parte é exclusivamente dela. Discutível na jurisprudência, tá bom? Discutível. Mas se houve essa contribuição dela com os pais antes do casamento e o regime de comunhão parcial após o casamento, se o imóvel foi adquirido antes, o imóvel é dela, ou parte maior é dela. O professor Felipe fala o seguinte: se depois da partilha ser realizada, um dos cônjuges descobre que o outro escondeu um imóvel e não partilhou, como fazer para tentar obter a divisão desse bem não partilhado? Sobrepartilha, eu posso ingressar com ação de sobrepartilha. E até bastante utilizado hoje é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Durante o casamento, um dos cônjuges compra um imóvel e coloca em nome de uma empresa. Quando do divórcio, ele diz que aquele imóvel não é do casal e é da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica, nesse caso, é admissível, lá do artigo 133 ao artigo 137 do CPC. Da mesma forma, o laranja. O cônjuge constitui uma empresa e coloca um terceiro como sócio dessa empresa. E os imóveis são adquiridos em nome da empresa. Quando, no divórcio, o cônjuge fala: não, não é meu, eu nem sou dono da empresa.
teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, para provar essa situação. Tá? Sobre isto, vale a leitura de um recurso do STJ, tá? Desculpe o óculos, é o RESP, recurso especial 1.236.916 do Rio Grande do Sul, da ministra Nancy Andrighi. Vou repetir, sobre a desconsideração da personalidade jurídica inversa. No STJ, é o RESP 1.236.916 do Rio Grande do Sul. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica inversa é admissível nessas questões de partilha de bens. Tanto a desconsideração da personalidade jurídica como a inversa, quando o cônjuge esconde patrimônio em nome de terceiro ou esconde em nome de uma empresa. A questão também dos alimentos é outra confusão, né? A pessoa é autônomo e não há como comprovar. É admissível todos os meios de prova. Ofício ao bancos, Receita Federal, essa situação toda. Também a desconsideração da personalidade jurídica lá é possível. A Kátia, quanto à partilha de bens, se houver litígio do casal, o juiz que vai decretar como será a partilha, no caso de filhos, se os dois quiserem ter a guarda, geralmente dar-se para a mãe. Quanto à partilha de bens, se houver litígio do casal, o juiz que vai decretar como será a partilha, no caso de filhos, se os dois quiserem ter a guarda, geralmente dar-se-á para a mãe. Antigamente era essa questão, a mãe. Hoje não mais. Haverá um estudo social e verificará o bem-estar dos menores. Pode ser com a mãe, pode ser com o pai, dependendo da situação. Tá? Não há essa presunção. Presumia-se antigamente que era a mãe. Hoje não. A fazer um estudo social e verificar o bem-estar dos menores. A questão da partilha, o juiz vai fazer de acordo com o que houver a situação lá. A respeito também da separação de fatos, os bens adquiridos após a separação de fatos, se são comunicáveis ou não. São casados e há uma separação de fato e um dos cônjuges ou companheiro adquire um bem. Esse bem entra na partilha ou não? Vejam a respeito também o STJ, o recurso especial 106.520/09 do ministro João Otávio de Noronha, que traz essa situação lá. Porque hoje, antigamente, havia comunicação ou não. Era casado, um dos consumiu, adquiriu-se um bem, o outro retorna, queria partilhar esse bem. Então, no STJ, recurso especial, vou até falar mais fácil, né? 106.520/91 de São Paulo. Relator ministro João Otávio Noronha. Estão pedindo de novo aqui o canal. Vou pedir para que o Quioche, o Matheus, poste de novo aqui o canal o link, né, do Instagram do desembargador Amauri. Todo dia o desembargador coloca conteúdo novo lá, informação de direito processual, direito material, né, e informação conteúdo de valor, né? Vou pedir para colocar também o meu Instagram e peço que, se possível, né, se vocês puderem marcar, né, tanto o meu Instagram como o Instagram do desembargador Amauri no stories de vocês do Instagram, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Assim outras pessoas ficam sabendo que toda quarta-feira tem aula aqui e acabam trazendo mais novas pessoas. Peço que você também, né, siga o canal para que tiver vídeo novo aqui, quando tiver uma notificação da aula, você também seja avisado. A pergunta da Iris. Qual o procedimento em caso de um dos cônjuges adquirir bens em nome de um filho anterior ao casamento? Desconsideração da personalidade jurídica inversa. É uma situação.
Se o cônjuge adquiriu um patrimônio em nome de terceiro, aquela situação lá. Então, é desconsideração da personalidade jurídica inversa. Isso, que aí eu não quero atingir o patrimônio da empresa, eu quero atingir o patrimônio de um dos sócios em si, comprovando Ok. que ele... O José Carlos. Doutora Mauri, o senhor falou anteriormente que o rito de separação do divórcio até a audiência de conciliação e mediação era especial. O senhor pode explicar um pouco melhor qual é a lei, como funciona isso? O Código de Processo Civil, quando ele vem tratando lá do divórcio, no artigo 733 a 734, ele fala do procedimento. Ele fala que o juiz, ao receber a petição inicial, designará a audiência de conciliação e mediação e citará o réu. Para a audiência, o réu não é citado, ele é intimado, ele será citado da audiência. Então, a citação em si vai ocorrer e ele vai comparecer à audiência. Se houver conciliação ou mediação, resolve-se. Não havendo, o próprio Código de Processo Civil remete para o procedimento ordinário, tá? É lá é o artigo 731. Deixa eu ver aqui. Também não, é o Código de Processo Civil. Entre os 731 e 34, ele prevê lá essa possibilidade. Não havendo conciliação, remete-se ao artigo lá do procedimento comum. Também lembrando que a competência para a ação de divórcio houve alteração no novo Código de Processo Civil. Vejam lá no artigo 53, inciso 1º. Antigamente, a competência era o domicílio da mulher. Hoje mudou, hein? A competência hoje está prevista no artigo 53, inciso 1º, para a ação de divórcio, ação de alimentos, houve uma alteração. Qual é a competência hoje, Amori? Hoje é da última residência, se tem filhos menor, é o artigo 53, inciso 1º do CPC. O artigo 53. Inciso 1º do CPC, ele dá a competência hoje lá. Então, quando eu falo lá, quando eu vou estudar lá na turma da petição inicial, o endereçamento, quem é o juiz competente? Então, quem é o juiz competente? O juízo competente para a ação de divórcio alterou. Artigo 53, inciso 1º do CPC. Antes era tranquilo, domicílio da mulher. Hoje não é mais. Pode ser, pode. Houve alteração. Pessoal, então até semana que vem, tá bom? Estão sugerindo aqui guarda, né? Guarda compartilhada, tem bastante tema aí. Então, semana que vem, partilha, testamento e inventário. Pedir novamente que vocês sigam o desembargador e sigam lá o meu Instagram. Se possível, nos marquem aí nos stories de vocês, para que outras pessoas saibam desse conteúdo de quarta-feira. Sigam aqui o canal do YouTube, toda vez que tiver vídeo novo, vocês serão avisados, tá bom? Então, o César dizendo que tem muitas dúvidas sobre inventário, né? Semana que vem, então, inventário, testamento, partilha, já vão anotando as dúvidas de vocês para que a gente possa fazer uma aula bem proveitosa, tá bom? Pessoal, até a próxima quarta. Mauri, obrigado, viu, Mauri? Um grande abraço a todos, um grande prazer estar nesse domingo, nessa quarta-feira com todos. Tá? Acho que foi proveitoso. Fiquem com Deus e um boa término de semana a todos. Muito obrigado. Um abraço, até quarta-feira aí, pessoal.